Esse vídeo aqui é patrocinado pela Skillshare. A Skillshare é uma comunidade de aprendizagem online focada na criatividade, com milhares de aulas e membros que se reúnem para encontrar inspiração e dar o próximo passo na sua jornada criativa. Por exemplo, agora no início do ano eu comprei esse iPad junto com o Apple Pencil para poder fazer as minhas ilustrações. E para melhorar essa minha habilidade, eu já vi várias coisas ali com a ilustradora Broke dentro da comunidade e já peguei várias dicas sensacionais para poder aplicar e fazer as minhas ilustrações. Realmente tem de tudo que você precisa nessa área criativa para evoluir. O conteúdo é extremamente riquíssimo, coisa da gringa, e a gente sabe que para essa área é muito importante esse tipo de conteúdo. E o melhor de tudo é que todas as aulas estão legendadas em português para você poder aprender. E é lógico que eu tenho uma oportunidade para você. As primeiras 1000 pessoas que acessarem o link que está na descrição vão ganhar 1 mês de avaliação gratuita dentro da Skillshare. Se assim como eu, você também é uma pessoa curiosa e criativa e quer ter um ano de aprendizado e crescimento, acessa logo o link que está na descrição e seja membro da Skillshare. Nesse vídeo aqui eu quero dar dicas e alternativas de iluminação para você fazer na sua igreja, principalmente iluminação frontal, que é uma coisa que muitas igrejas fazem errado. Nesse vídeo a gente vai sanar essas dúvidas. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Sérgio. Explora mais o conteúdo aqui do canal, porque você vai achar muita coisa para ajudar as mídias das igrejas. Então compartilha muito esse conteúdo aqui para a gente continuar ajudando a evoluir as mídias das igrejas de todo o Brasil, fechou? Tem uma coisa que é bem comum de acontecer nas igrejas, quando a galera está começando a investir na iluminação, querendo fazer uma coisa mais legal, uma iluminação cênica, vão lá na loja e compram um par LED para colocar de frente, para fazer iluminação frontal. Principalmente quando não se tem alguém mais experiente na área ou quando não tem a ajuda de um profissional para fazer o projeto, isso acaba acontecendo por falta de conhecimento. Primeiro, o que é um par LED para você que está começando? O par LED é aquele teu canhãozinho cheio de LEDzinho que tem cores. Tem cor vermelha, tem cor verde, cor azul, e você consegue tanto controlar ele ali atrás no painelzinho, ou então ligar ele numa mesinha DMX, subir os faderzinhos lá e dar a cor vermelha, misturar vermelho com verde, azul, enfim. Esses canhões não são para você fazer iluminação frontal, eles não são a iluminação indicada para isso. Ah, Sérgio, mas eu comprei iluminação para minha igreja e fiz toda essa iluminação frontal com esses canhões. O que eu faço? Jogo tudo fora? Não, você vai usar eles da maneira correta daqui para frente, certo? Eu quero que fique bem claro que eu não estou falando mal do par LED que você tem, do canhãozinho que você comprou. Muito pelo contrário, ele é muito bom, mas para o que ele é proposto e não para fazer iluminação frontal. Para que você vai usar o seu par LED, seu canhãozinho que tem as cores? Você vai usar para fazer backlight, que é aquela luz que vem de cima para baixo ou de baixo para cima, e você dá um contorno colorido na pessoa. Por exemplo, esse canhão que você está vendo aqui é um canhão de LED RGB. Ele não está fazendo exatamente um contra, é mais uma luz lateral aqui, mas é só para você ter noção. Eu tenho uma luz principal que está me iluminando e essa luz só para dar o efeito da cor aqui para complementar. Você entendeu a proposta? Então o par LED seria para isso. Luz de back, de cima para baixo, de baixo para cima para fazer aqueles fachos assim. Pode ser para iluminar as paredes, fazer riscos nas paredes. Enfim, aí vai do que seu orçamento e sua criatividade disponibilizar para você decorar, digamos assim, né, com fachos de luz de canhão colorido, de canhão par LED, certo? Agora, combinado com seus par LEDs que estão fazendo contra, estão fazendo iluminação de parede, estão fazendo topo, enfim, combinado com isso, você precisa de uma iluminação frontal que vai dar o tom correto de pele da pessoa, vai mostrar a cor correta da roupa da pessoa e por aí vai. Caso contrário, caso você não tenha essa luz e use o par LED na frente, o que é muito comum de acontecer, você vai deixar a pessoa ou azulada, ou esverdeada, ou meio rosada, que é o magenta, enfim, você não vai chegar num tom correto. Você vê transmissões ao vivo de igrejas, ou então fotos, enfim, onde a pessoa está com esses tons, azulado, esverdeado, rosado, porque por mais que você tente temperar a cor, e temperar que eu digo é você combinar o verde com o vermelho para chegar num tom mais amareladinho, ele não vai dar o tom correto, ele não vai chegar numa luz boa, o índice de reprodução de cor dele é muito baixo, porque os LEDs são coloridos, eles são para colorir e não para mostrar a cor real das coisas. E aí, se você tem transmissão ao vivo na sua igreja, não tem configuração que você faça na câmera que vá chegar num tom correto, porque a luz é ruim. E aí o principal de uma filmagem é ter uma boa iluminação. Se você não tem, a câmera não vai corrigir isso. Aí você pode falar assim para mim, ah, Sérgio, mas a minha igreja não tem uma mídia tão forte, a gente não faz transmissão, a gente não faz muita fotografia, e eu uso os par LEDs de frente ali e tá tudo certo. Não é bem assim, eu vou te explicar por quê. A luz, ela mexe com a emoção das pessoas. De certa forma, ela mexe com o psicológico ali. Assim como a música vai fazer isso, a palavra do pastor vai fazer isso, a luz também colabora para todo esse conjunto. E aí, é muito importante frisar que eu estou falando aqui, gente, da parte técnica. Por favor,
Comentários bobos, religiosos, a gente dispensa totalmente, que eu tô focado aqui na parte técnica, não estamos falando da parte espiritual e tudo mais. É lógico que é o mais importante, mas aqui o canal é focado em parte técnica, tá? Então a gente foca na parte técnica, por favor, sem comentário chato. Então, levando em consideração, em um culto, mesmo que só presencial, onde as pessoas, onde o público tá ali olhando para frente e as pessoas que estão lá na frente estão com essa luz errada, você está causando uma sensação no público, sem que o público saiba disso, porque é uma coisa meio inconsciente, por conta de uma luz errada. E por que eu digo errada entre aspas? Porque em determinado momento você pode querer causar essa sensação de forma proposital, em um teatro, por exemplo, ou em determinada parte da música que precisa de uma sensação, aí você precisa estudar, fica para outros vídeos a gente explorar mais isso. A emoção, o que cada cor causa e tudo mais. Então, levando isso em consideração, é claro que você não está querendo causar essas sensações o tempo todo com essas luzes assim. Então você precisa da luz correta, ou da mais correta possível, chegar num resultado mais legal possível, e eu vou te dar algumas dicas. Porque você pode estar causando um incômodo nas pessoas por causa dessa luz, sem que elas saibam exatamente que é aquilo que está fazendo com que ela sinta isso. E aqui é muito importante abrir um parênteses e ressaltar uma coisa. Muitos atribuem coisas ruins à iluminação, principalmente quando a gente fala dessa iluminação cênica, né, uma coisa mais trabalhada e tudo mais. Aí vira toda aquela questão de preconceito. Ah, o mundo está entrando na igreja, a igreja virou casa de show e tudo mais. Enfim, isso é uma tremenda bobagem que é um assunto para outro vídeo. Eu não estou falando desse tipo de pessoa que tem um preconceito da iluminação. Eu estou falando daquela sensação que você causa na pessoa e a pessoa não sabe o que é inconsciente, porque a iluminação de fato, em conjunto com as outras coisas ali, trabalha com a emoção, mexe com algumas coisas na cabeça da pessoa sem que ela perceba, e não uma questão de preconceito que a pessoa não gosta e julga e fala mal, tá? Isso aí é outro assunto. Aí vamos lá, aqui no canal, se você já acompanha, sabe que eu já falei diversas vezes sobre iluminação frontal e tudo mais, então tem vários vídeos espalhados e eu resolvi concentrar essa explicação aqui nesse vídeo. Principalmente, atualmente a gente tem a série que tá rolando com o tour na Igreja Missão e Encorajamento. Lá a gente mostra toda a iluminação da igreja e tudo mais, tem várias dicas, várias coisas. No canal Sem Cortes tem vídeo também sobre iluminação, falando, explicando. Eu vou deixar coisa tudo aí na descrição, nos cards para você assistir. Indico muito que você assista a série completa com o tour na Igreja Missão e Encorajamento. Inclusive, no quarto episódio tem várias dicas de equipamentos para igrejas que estão iniciando, igrejas pequenas e médias que estão iniciando e investindo nessa parte. Aí tem vários equipamentos custo-benefício que tem um custo baixo e entregam uma qualidade legal. Então vamos lá para a iluminação frontal ideal. Eu vou passar de uma maneira rápida aqui para a gente não estender muito e a gente pode explorar isso mais em outros vídeos, tá? As principais, ou pelo menos as principais para mim que eu conheço, vamos lá. Primeiro a gente tem o Kolbe ou Cobe, que é o que a gente usa na minha igreja. Se você acompanha os vídeos você já sabe. O Kolbe nada mais é do que um refletor ou um canhão de luz já DMX, ele é de LED e ele tem um LED que entrega um índice de reprodução de cor muito legal. Ali, na verdade, tem dois LEDs que você pode temperar a cor. Tem um LED com branco mais quente, que é uma temperatura ali mais por volta dos 3000 kelvins, e tem também o branco frio, onde você pode temperar os dois e dar o tom de pele correto da pessoa. A vantagem é que ele já é DMX, é de LED, então consome pouco, né? Não exige muito da rede elétrica, mas em contrapartida, apesar de ser um dos mais baratos aí, ele ainda assim já é caro, custa por volta de uns R$800 cada refletor de 200 watts, gira em torno desse preço aí. E o Kolbe, ele é uma luz mais lavada, é uma luz que não tem tanto foco, você liga ali, tem até as burn doors, né, as portinhas para você meio que cortar dos pontos onde você não quer que vá a luz, mas ele é uma luz que espalha, que lava, mas ele faz essa iluminação frontal com uma excelente competência. Depois a gente tem o Fresnel, que aí vai agregar algumas questões. Por exemplo, ele é uma luz um pouco mais focada, então ele tem um foco, ele tem um facho mais fechado, diferente do Kolbe que abre muito a luz. Em contrapartida, a luz do Fresnel, principalmente os mais baratos, né, os mais em conta ali, eles são com luz halógena, uma luz que esquenta bastante, que exige mais da sua rede elétrica e não são DMX. Você tem duas maneiras de controlar ele, ou com um dimmer comum, um dimmer analógico, ou você usa um rack dimmer DMX ou um módulo dimmer DMX que vai receber o sinal DMX e vai controlar esses Fresnel a partir desse sinal DMX. Existe também o Fresnel em LED e DMX, só que aí fica muito mais caro. E o Fresnel, principalmente um Fresnel mais em conta, é muito mais difícil de você achar na internet do que um Kolbe. Você digita COB lá no Mercado Livre e acha um monte de Kolbe de 200 watts desse que eu te falei. Aí se você quiser ter uma brincadeira um pouco mais pesada ainda, que seria o refletor elipsoidal. Ele já pula para algo bem mais caro, também tem a opção halógena em LED, isso tudo vai variar em questão de preço, de funcionalidade. Via de regra, ele também é uma luz bem mais focada, você tem como controlar esse foco, né? Ele tem um conjunto de lentes ali, tem facas onde você vai
cortar a luz mais ou menos do jeito que você quiser, enfim. Aí já é outra realidade. Então eu passei por essas coisas mais caras, agora a gente vai para as coisas mais em conta, mais para a realidade da maioria das igrejas. Começando, você tem a luz Par 38 halógena. Você pode comprar essa luz e um canhãozinho que você vai encaixar lá dentro. Ela tem um bocal E27 ali normal. E aí você pode fazer a iluminação frontal com ela. Ela dá uma luz muito boa, você consegue dimerizar e tudo mais. Óbvio que vai ser uma luz simples, não vai ser controlada pela sua mesa DMX, mas você pode usar essa conversão com o rack dimmer ou o módulo dimmer DMX, que vai receber essa informação e transformar essa luz em DMX, digamos assim. A gente explorou sobre essa luz lá no 4º episódio do tour da Igreja Missão e Encorajamento. Então eu vou deixar nos cards para você assistir. O Francisco mostra lá, a gente tem o resultado final ali da igreja, como que ficou, né, do espaço, tudo feito com Par 38 halógena, sensacional. Só que uma coisa que vale ressaltar é que você vai precisar de uma atenção especial na rede elétrica, porque são luzes que consomem muito, puxam muita energia e tudo mais, tá? Então tem esses porém, tudo tem o seu lado ruim e o seu lado bom. A Par 38 ela não tem uma luz tão espalhada também, ela tem um certo foco, uma certa abertura. Importante ressaltar que não tem só a Par 38, você pode procurar por Par 20, por exemplo, que ela é menor, óbvio que a potência vai ser menor também, mas depende muito do seu espaço e do valor, porque o Par 20 vai ser um pouco mais barato. Agora a gente vai partir para as mais gambiarrentas, né, que aí já não é tão indicado, mas é melhor do que você usar o Par LED. Por exemplo, você pode procurar por Par 38 ou Par 20, só que não halógena, em LED. Com essas lâmpadas em LED, você vai aí economizar na questão da instalação elétrica, consome menos energia, esquenta menos, aí tem várias vantagens e aí tem as desvantagens também, tá? Importante quando você for procurar por Par 38 ou Par 20 de LED, você vai achar um monte com a temperatura de cor 6500, que é aquele branco bem azulado, e aí, por favor, não use esse tipo de iluminação. Você tem que achar iluminação com branco quente, aquele branco em torno de 2700 Kelvin até 3000, 3200 Kelvin, que é aquele bem amareladinho mesmo, que em conjunto com seus par LEDs vai trazer aquela cor legal, certo? A desvantagem dessas em LED mais simples é que você não tem o controle de intensidade, você não consegue dimerizar ela. É só liga e desliga. E é óbvio que isso barateia demais, né? Você pode usar simplesmente um interruptor ali na mesa de controle, né? Passar os fios, deixar o interruptor ali, ou então você pode comprar um rack de relé ou um módulo relé DMX que vai fazer com que essas lâmpadas liguem e desliguem através de um sinal DMX. Aí você transforma elas em um equipamento DMX. Os relézinhos são simplesmente interruptores que são controlados pelo DMX através dessa plaquinha. Dá até para fazer isso com Arduino. Então, novidades vêm em breve aí, vou mostrar para vocês umas coisas nesse sentido. Só que tem essa grande desvantagem, né, que você perde a dimerização, aquela questão da intensidade, às vezes deixar mais baixa a luz, depois mais alta. Por mais que você distribua ali e para fazer essa dimerização você apague algumas, né, para fazer esse controle de intensidade, você apague algumas, deixa algumas acesas, você não vai ter aquele nível gradual, você vai ter uns stops, né? Um acende e apaga ali muito brusco. É lógico que existem as lâmpadas Par 38 e Par 20 de LED dimerizável. Daí você consegue controlar a intensidade, mas vale uma ressalva que elas são mais caras, óbvio, e também não é uma dimerização tão boa assim, é uma dimerização que não tem uma resolução muito boa, digamos assim. Ela não faz a intensidade certinha, baixando, erguendo, dá algumas trepidações, algumas coisas assim. A maioria dos casos é assim, né? É difícil você achar uma lâmpada dessa que tem uma dimerização legal igual uma luz halógena, por exemplo, igual a Par 38 ou a Par 20 halógena. E por fim a gente vai para a gambiarra mais gambiarrosa de todas, que não é muito indicado, mas eu vou oferecer essa opção porque é uma opção sim, uma opção barata e simples de instalar, que pode te atender em várias situações. A primeira delas é se o teu canhão tem a cor branca e a cor âmbar nos LEDs. Tem os LEDzinhos branco e âmbar, certo? A maioria dos canhões, os mais baratinhos, vai ser só RGB, ou seja, Red, Green, Blue, né? Vermelho, verde, azul. Mas tem alguns que é RGBW, não é esse que eu tô falando, porque daí ele vai ter vermelho, verde, azul e branco. Mas eu tô falando dos RGBWA, que daí tem o branco e o âmbar, o W de white e A de âmbar, certo? Se você tem esse canhão e quiser colocar ele de iluminação frontal, não faz muito sentido, é só se você já tiver, não faz sentido você comprar ele só para isso, porque daí você vai ignorar o RGB e vai usar só o W e o âmbar, que foi o que eu fiz em um acampamento. Inclusive tem uma série aqui do backstage do acampamento, vou deixar nos cards para você assistir, onde eu não tinha iluminação frontal e eu usei dois dos nossos par LED que tem o W e o A, o branco e o âmbar. Usei só o branco e o âmbar nesses que eu coloquei na frente para trazer esse tom de pele, para trazer essa luz amareladinha, certo? Aí vem a solução desse tipo de canhãozinho aqui, que é um Frankenstein. Na verdade ele é igual ao seu canhão RGB,
Só que todos os LEDs aqui estão distribuídos em LEDs branco quente e branco frio, para você combinar os dois e chegar num tom legal. Então você não tem o RGB. Por que que ele é uma opção mais gambiarrenta e mais simples? Primeiro porque ele já é de LED, não vai exigir tanto da sua rede elétrica, não esquenta tanto e ele já é DMX. Então é muito simples e muito fácil de você instalar. O porquê ele não é tão indicado é porque muito provavelmente os LEDs que estão aqui, por mais que são branco quente com branco frio, que se você misturar os dois dá um meio termo ali, não são LEDs que vão ter o índice de reprodução de cor tão legal, mesmo sendo dessas cores, porque esse tipo de LED que tem nesses canhões não é para isso. Tem esse aqui, que é o menorzinho, que é de 60 watts, ele tem 36 LEDs, esse aqui, e esse outro aqui, ó, que é 90 watts, ele tem 60 LEDs. Então depende muito da situação, ele também tem um ângulo de abertura, ele não é uma luz que espalha muito e tal, então fica por sua conta e risco se você quiser comprar antes de eu testar, mas eu ainda vou testar. É um palpite, mas é um palpite já mais certeiro, tá? Eu não tô ganhando nada com isso, tá? De coração, eu tô falando sinceramente, mas lógico que vocês vão querer, eu vou deixar o link aí na descrição, comprei eles pelo Mercado Livre. É muito mais em conta você comprar, por exemplo, esse maior de 60 LEDs aqui e mesclar, né, com alguns pontos com esse menor aqui e tal. Muito mais em conta comprar eles do que um Kobe, é por isso que eu tô trazendo essa opção aqui, tá? Agora a decisão é você que toma, vai do que você tem que sacrificar por causa do seu orçamento, né? Porque gastar não tem limite, você pode gastar o quanto você quiser, porque de iluminação tem muita opção e quanto mais você gastar, mais top vai ser, lógico, se você gastar sabendo o que você está fazendo, né? Agora, se você não tem um orçamento que pode gastar o quanto quiser, você vai vendo aí o que você vai sacrificando para mesmo assim ter uma luz frontal que seja decente, tá? Até chegando nessa última opção que eu acredito que é a mais simples, mais fácil e a que a galera mais vai gostar, que é o par LED Frankenstein. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, vou ficando por aqui, um vídeo diferente, né? Eu só parado aqui conversando com a câmera, mas acredito que vale a pena trazer esse tipo de conteúdo para ensinar vocês praticamente uma aula aqui de iluminação, né? De um monte de coisa. Então disponível gratuitamente para você aí, só peço para você deixar o seu like, compartilhar com a galera da sua igreja, beleza? Vou ficando por aqui, fica com Deus, não esquece dele, que tudo isso é para ele. Até o próximo vídeo, fui!